Olá, turma do sexto ano, vamos começar a nossa aula de espanhol dessa semana. Vamos começar com a correção das páginas de 113 até a 116. Muito bem, vamos lá. Primeira questão é: relaciona las imágenes de la portada con el nombre de estudiante e su clase preferida. A sequência que fica é: na primeira coluna, D, B, F, A, C e E. Na segunda coluna, B, E, A, D, F e C. Viu? Dá um zoomzinho aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Essa é a sequência. Próxima página. Completa las frases de acuerdo con el texto. El coordinador quiere proponer cambios en las clases extracurriculares del próximo año. Los alumnos deben describir su día a día de lunes a viernes y destacar sus actividades preferidas. Los alumnos que participan de la charla están en secundaria. El horario de estudio en ese colegio es por la mañana, entre 7:15 y 12:15. Eugenia está en el primer grado de secundaria y tiene actividades extras en el colegio todos los días. Reescribe las frases y sustituye las expresiones típicas en Venezuela por sinónimos de recuerdo. Los sinónimos son amigos, muy buena, está bien, muchachos, agradables. Olá, chamos, ¿cómo están? Fica. Olá, muchachos, ¿cómo estás? Tienes una rutina chévere. Te dedicas al cole y también a la asignatura de tu interés. Tienes una rutina agradable. Te dedicas al cole y también a la asignatura de tu interés. Eugenia, tu sugerencia es burda de fino, como suelen decir ustedes los jóvenes. Eugenia, tu sugerencia es muy buena, como suelen decir ustedes los jóvenes. Los jueves y viernes, sobre a las 5, suelo jugar fútbol con mis panas del barrio. Los jueves y viernes, sobre las 5, suelo jugar fútbol con mis amigos del barrio. Voy a analizar sus sugerencias sobre descuentos, ¿ok? Voy a analizar sus sugerencias sobre descuentos. ¿Está bien? Então, lembrando, ó, ok, burdo de fino se adotaram no vocabulário venezolano por influência de inglês. Ok, usado para expressar acordo, e fine, que indica algo bueno. Muito bem. Além das atividades extracurriculares, os alunos do Colégio Novo Horizonte têm classes de matérias obrigatórias no Currículo Básico Nacional da Venezuela. Conheça o horário escolar do primeiro ano da educação média desse colégio. Lembrando, começando às 7:15 e terminando às 12:15. Matemática, desenho, vamos ver aqui, só da segunda. Matemática, educação física, recesso, seria o recreio, geografia general e inglês. Na terça, que é martes, matemáticas, história universal, recesso, língua e literatura. Em miércoles, dibujo, informática, recesso, estudos de la naturaleza. Muito bem. Ao sábado tem campeonato deportivo no último sábado de cada lapso e não há atividades escolares no domingo.
Então vimos aqui, né, que os dias da semana são lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O dia da semana em espanhol são masculinos, por isso se utiliza os artigos el ou los. Quando a gente diz a segunda-feira, lá é el lunes, é masculino. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado e el domingo. Nunca se debe usar a combinação el en el preposición de artículo para referirse a los días de la semana. Ejemplo, tenemos clases de dibujo los miércoles. Em los miércoles é incorreto, viu? Não pode ter esse en. Os dias da semana em espanhol têm nomes relacionados aos astros celestes. Isso vem de uma tradição dos povos da Babilônia e depois dos gregos e romanos que deram nome a seus deuses, aos diferentes astros que viam mover-se no céu. Logo decidiram batizar os dias da semana com esses mesmos nomes. Observe a relação entre os dias e os astros. Lunes, luna, que é lua. Martes, Marte, que é Marte, né? Miércoles, que é Mercúrio. Jueves, que é Júpiter. Viernes, que é Vênus. Os nomes sábados e domingos se relacionam às tradições religiosas. Sábado provém de sabá, que é o dia do descanso para os judeus, e domingo é a palavra dominus, que é Senhor em latim, decretado o dia de descanso para os cristãos pelo imperador Constantino no primeiro do ano de 321. O dia da semana se escreve com letra minúscula, salvo início de frase. E el Viernes Santo, ou seja, será 25 de março esse ano. Opa. Muito bem. Continuando aqui a última atividade. Analice el horario de clase del primer grado. B. Del Colegio Nuevo Horizonte y contesta la pregunta. ¿Cuál es el único día en que no hay clases de matemática? Miércoles. ¿En qué día se realizan los campeonatos deportivos? En el último sábado de cada lapso, o sea, el último sábado de cada mes. ¿En qué día las clases de historia universal son antes del receso? El martes. ¿En qué día no hay actividades escolares? El domingo. Muito bem. Com isso terminamos a nossa parte de correção. Vamos à nossa parte de aulinha mesmo. Vamos começar pelos meses do ano. De primeira coisa, vocês vão perceber, né, que o calendário aqui parece estar errado, mas não está. É porque na Venezuela o calendário escolar é diferente do Brasil. As aulas começam em setembro e terminam em agosto. Ou seja, terminam em julho e agosto é um mês de férias. Ou seja, o ano letivo deles não é igual ao nosso que começa em janeiro e vai até dezembro. O deles começa em setembro. Então, olha, ó. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, que é junho, julho e agosto, que é agosto. Então vamos ver aqui, ó, começo do bimestre ou do ano. Dia 1º, o segundo aqui, ó. Aqui é o término do primeiro lapso, o segundo lapso, o terceiro lapso. Dias festivos e domingos. Fins de semana ou férias, que não há aulas, e dias das classes. Vimos aí tudinho, né? Lembrando, tá dessa forma porque esse é o calendário letivo de lá. Para indicar o primeiro dia de cada mês, se pode dizer o número cardinal 1, ordinal 1. Nos países hispano-americanos, é mais comum dizer 1º de janeiro, por exemplo. Ainda que na Espanha se dizer
1 de janeiro. No caso aqui, se fosse o primeiro dia do ano, a gente chama aqui 1º de janeiro. Ou seja, nós usamos o número ordinal. Em alguns países, eles usam 1 de janeiro, que é o número cardinal. Muito bem. Aqui vem a nossa primeira atividade, que é o quê? Vamos responder essas questões relacionadas a esse calendário. Muito bem. Continuando. As estações do ano: verano, verão, outono, outono, invierno, inverno, primavera, primavera. Lembrando que, como existem 2 hemisférios no nosso planeta, as estações do ano, elas são diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul. Na verdade, são o oposto. Vamos ver, por exemplo, ó, o verão no hemisfério norte, ou seja, acima da linha do Equador, vai de 21/6 a 20/9. Enquanto que no hemisfério sul é 21/12 a 20/3. O outono, 21/9 a 20/12, enquanto que no hemisfério sul, onde a gente mora, é do 21/3 a 20/6. É uma coisa com o inverno e com a primavera, como vocês podem observar aí. Vamos ler em espanhol. Los calendarios sirven para organizar el tiempo en días, semanas y meses, y son muy útiles en diferentes rutinas, como la escolar y la civil, que determina días festivos, fines de semana y días laborales. Pero los calendarios también nos permiten organizar fenómenos naturales, como las estaciones de año, por ejemplo. Aunque las estaciones de año empiecen siempre en la misma época, la fecha de comienzo puede cambiar de año para año. Fíjate que las estaciones son contrarias en cada hemisferio. Es decir, cuando es verano en el norte, es invierno en sur, por ejemplo. Eso ocurre pues como la Tierra está inclinada sobre su eje durante su recorrido alrededor del Sol y alrededor de su propio eje, los hemisferios reciben diferentes intensidades de luz solar que sirvem para determinar as estações. Isso aqui vocês já viram em ciências e acho que em geografia também. Muito bem, temos nossas atividades aqui, não é? E vamos aprender agora sobre as horas. Para organizar a rutina, además de los días de la semana y meses de año, también nos orientamos por las horas. Los alumnos que presentan sus rutinas al coordinador del colegio Nuevo Horizonte saben el horario de sus actividades diarias. Observa. Miguel Ángel estudia todos los días desde 7:15 hasta las 12:15 de la mañana. Los lunes y miércoles me quedo en el colegio para las clases de estudio dirigido de matemática, lengua, literatura, hasta las 12:30 de la tarde. Y los viernes para clase de computación, la que más me encanta. Soy genial con las tecnologías y me empeño a aprender siempre nuevo. Então, ó, primeiro vamos ver aqui, ó. Vamos aprender a olhar a hora nesses relógios. Sei que você está mais acostumado com o digital, mas vamos ver aqui, ó. Em ponto, que é quando está no ponto, a gente chama 12 em ponto. Quando está no 6, 12 em meia. E aqui, ó, quarto e quarto. É só a gente contar. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aí, aqui é o contrário. Aqui a gente soma e aqui a gente subtrai. 25, 20, 15, quarto, 10, 5. Como é isso? Simples. É porque lá eles dizem a hora da seguinte forma, ó. 7:15. Quer dizer que o horário que ele fala é que o ponteiro menor está apontado no 7 e o ponteiro maior estava
aqui. Também ele poderia dizer 7:15, como ele fala aqui, ó. Hasta las 12:15 de la mañana. Como seria las 12:15 de la mañana aqui? Ponteiro menor no 12 e o maior apontado aqui por 3. 12:15. A gente fala em ponto quando é uma hora fechada, como por exemplo, essa hora aqui, ponteiro menor no 1, ponteiro maior no 12. Seria uno em punto, ou seja, uma em ponto. Se o ponteiro maior, vamos botar aqui o ponteiro menor no 2 e o ponteiro maior tiver no 10. Tá vendo esse menos aqui? Então, a gente vai usar. Vai ser quanto tempo falta para chegar às 3 horas? Aqui a gente diria 2:50, não é? Se fosse dizer no relógio normal, 2:50. Mas em espanhol, eles vão dizer como? 3, que é a próxima hora, menos 10, porque faltam 10 minutos para dar 3 horas. Então, em vez de enquanto a gente diria aqui 2:50, eles diriam 3 menos 10. Viu? Eles dizem isso até mais ou menos aqui, ó. Já que se tiver apontado aqui, a gente diz 2:30, 12:30, 1:30, né? Se fosse para cá, já seria 3 menos 25. Mas se você disser 2:35, em português está certo. Em espanhol, eles não iriam entender direito. Você teria que dizer 3 menos 25. Ó, lo primero a tener en cuenta sobre el tema de las horas es que se hace ¿qué horas es? La respuesta será son las para más de una hora y es la para indicar una hora y sus minutos. Para expressar as horas, observe a imagem e as instruções a continuação. Vamos lá. Se dice a hora y los minutos hasta el 30. Ejemplo. Son las 3:10. ¿Vio? 3:10. Aqui. São las 11:25. Ponteiro menor no 11, ponteiro maior no 5. Que a gente vê aqui é 25. Só a gente aprender que a gente conta de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aí, em português, a gente continuaria 35, 40, 45, 50, 55. Fechou. Em espanhol, a gente chega no 30 e começa a decrescer. 25, 20, 15, 10, 5 em ponto. Ó, se diz a hora e os minutos até 30. Por exemplo, 3:10, 12:25. Se diz a hora seguinte, ou seja, a hora que vai dar, menos os minutos que falta para completá-la, para que passe de 30. Ou seja, os múltiplos de 5, 35, 40, 45, 50, 55. Exemplo. Por exemplo, aqui, ó, o ponteiro maior está no 2, o ponteiro menor está no 8, que seria o múltiplo de 5, 40. Só que a gente, em vez de dizer 2:40, não, a gente diz são las 3 menos 20. Por quê? Porque faltam 20 minutos para chegar às 6 horas. Ou seja, a gente diz a hora que vai chegar, a hora seguinte, menos os minutos que faltam para completar. Por isso, 6 menos 25. E aqui, ó, às 11 menos 5. Por quê? Porque faltam só 5 minutos para dar 11 horas.
É complicadinho, principalmente para quem está acostumado a usar relógio digital. Mas em espanhol é dessa forma. Lembrando, se passou das 6, você vai dizer a hora que vai dar menos o tempo que falta para ela. Antes de chegar aos 6, o ponteirinho dos minutos, sempre o ponteirinho dos minutos, viu? Você vai dizer a hora mais os minutos que tem. Como por exemplo aqui, 13:10, 11:25. E aqui, como já passou das 6, né? O ponteiro dos minutos já passou de 6. A gente vai dizer a hora que vai vir menos o tempo que falta para ela. Como por exemplo, 3 menos 20. Por quê? Porque faltam 20 minutinhos para chegar às 6 horas. Com isso vem a nossa última atividade daqui, que é a página 121. Com isso, vamos verificar a nossa agenda. Serão as páginas. Vamos pegar aqui 117, 119 e 121. Ok? 117, 119 e 121, a agenda de espanhol. Muito bem. Com isso, a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos. E eu quero receber as fotos das atividades respondidas até as 8 horas da noite. Ou às 8 em ponto. Se quiserem, podem mandar às 7 menos 57 menos 5. Aliás, 8 menos 5, né? Que seria 7,55. 8 menos 5. Então não se esqueçam. Com isso, a nossa aulinha vai chegando ao final. Tchau.